Dia 10 de setembro de 2021. Continuamos aqui a parte 3 do primeiro capítulo do livro A Vida Contemplativa, cujo este livro é o título deste canal aqui. Então estamos aqui na página 10 do livro, com o subtítulo Gratidão e a Vida Contemplativa. Bom, gente, antes de entrarmos dentro deste estudo de Joel, nós precisamos trazer aqui algumas coisas que estão acontecendo e que acontecem, na consciência humana. Por exemplo, um time de futebol que não está bem num certo campeonato, os torcedores invadem o CT de treinamento a pedradas, recebem os jogadores a pedradas, e essas pedras elas atingem os carros dos funcionários que trabalham no clube, os funcionários, as cozinheiras e tudo mais, Então a gente, presenciando alguns fatos de rebeldia e a velocidade, em que o cérebro reptiliano ele encontra, que é a mesma coisa que o professor Hélio Couto sempre fala, dá um pedaço de um gnu, larga no meio dos crocodilos para ver o que eles fazem. E essa ferocidade, essa destruição vem propriamente do cérebro reptiliano. Então, para vocês perceberem o grau de compreensão que essas pessoas têm da própria realidade. Então, o tamanho da doença da humanidade humana, ela nos reflete que um clube de futebol ele tem que viver glórias toda a vida para ser uma fuga da própria sombra psicológica de cada um que estão fugindo de se resolverem, de se auto-resolverem. Eu muitas vezes me peguei indo a estádio de futebol, xingando jogadores, e já fui também jogador de futebol. Então, gente, é essa questão que quando nós estamos imersos dentro do paradigma do materialismo, e a gente está fora desse conceito, tudo para nós é motivo de destruição, de guerra, de nós criarmos uma guerra, combater aquele mal, pensarmos que aquilo é um mal, o jogador está jogando mal, e a gente julga porque ele está jogando mal, porque ele ganha X, e todas essas coisinhas aqui que, na verdade, aqui a gente começa a sair fora desta visão materialista da vida. Mas eu trago este ponto aqui porque é uma realidade externa que acontece na percepção dentro da crença universal em dois poderes. Porque a crença universal em dois poderes, ela traz isso, tá? Ela traz desconforto, traz miséria, traz discórdia, traz as guerras, Então, dentro deste contexto, o que nós devemos fazer segundo Joel? Devemos olhar por detrás das aparências. Mas como que nós vamos olhar por detrás das aparências? Porque aquilo é um mal para mim e aquilo está me incomodando? Através de quando a gente tira a atenção do externo e coloca no interno. Ou seja, a gente começa a buscar o autoconhecimento. Primeiro de tudo, buscar o autoconhecimento. E depois estudar estes conteúdos aqui. Então, a jornada, ela não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você. Mas a partir do momento que a gente começa a se entregar a esses conceitos, esses estudos, porque a gente tem conceitos enquanto estamos estudando. A experienciação se dá a partir do momento que a gente aprofunda dentro de nós mesmos. E aí a gente começa a acreditar que dentro de nós existe uma paz, um conforto, uma harmonia e existe uma onipresença. E essa onipresença, ela precisa ser contemplada para que se haja um pouco de paz na vida externa também. Então, continuamos aqui o nosso estudo. Gratidão e vida contemplativa. A gratidão é uma das formas mais poderosas na vida de qualquer indivíduo, porque é uma das muitas facetas do amor. Se entendermos a natureza da gratidão, descobriremos que ela desempenhará um papel muito maior em nossa experiência do que podemos imaginar. O erro na maioria das pessoas no mundo é que elas são gratas pelo bem que vem a elas. Elas são gratas pelo pão em sua mesa. Elas dão graças, mas pouco percebem quanto tempo elas desperdiçam por sua graça ser apenas uma gratidão pelo pão em sua própria mesa. Ou seja, isso aqui é os interesses particulares. A gente só agradece aquilo que está nos fazendo bem, e isso é coisa do ego humano. Eu tenho um alimento na minha mesa, eu agradeço pelo alimento na minha mesa,
Mas o meu irmão que está do outro lado do mundo, ele está pegando a comida do chão, ele está passando fome, ele está morrendo de fome nesse exato momento que está a comida na minha mesa. Então, assim, a gratidão ela tem que ser global, a gratidão ela precisa ser pela existência. O pão que aparece, isso são coisas dadas de acréscimo, porque o pão que aparece, o dinheiro que vem, as oportunidades de emprego, isso são coisas de acréscimo a partir do momento que a gente começa a sair fora do apego às coisas externas. Então, o agradecimento ele precisa ser por tudo e até por as condições contrárias às nossas percepções. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. Ó, gratidão nada tem a ver com gratidão pelo bem que nos vem. Olha aí, ó. Contudo, ou mais na vida, como tudo ou mais na vida espiritual. Então, gratidão não tem nada a ver com gratidão pelo bem que nos vem. Como tudo ou mais na vida espiritual. Deus não é apenas universal, mas impessoal, no sentido em que Deus não faz acepção de pessoas e nunca enviou nem deu para você ou para mim. Tudo o que Deus tem é nosso, mas se disséssemos que é só nosso, talvez o perdêssemos. Quando eu digo, tudo que o Pai tem é meu, quero dizer que essa mesma totalidade é sua e de todos os outros. O fato de que todas as pessoas no mundo são receptoras desse bem é por causa de sua falta de consciência, sua falta de reconhecimento consciente desta verdade. E isso aqui nos remete, a gente sempre volta no experimento da dupla fenda, né, gente? Quando o elétron ele passa por duas fendas, ele se manifesta como onda. E essa realidade de onda é a única realidade que existe. Por isso que essa onda ela é onipresente, onipotente e sapiente e onipresente, onipotente. E tudo que existe é manifestado por essa onda. Em outras palavras, tenha certeza de que Deus nunca escolheu Joel ou qualquer outra pessoa a quem dar qualquer coisa, nem mesmo a mensagem do caminho infinito. O caminho infinito é uma atividade da consciência e qualquer um que abra a sua consciência para isso pode experimentá-lo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não põe uma mesa para você ou para mim. Deus estabeleceu uma mesa para todo este universo. Deus não colocou um crachá de ninguém sobre o gato em milhares de colinas, as plantações no solo, as pérolas no mar e os diamantes na terra. Deus não colocou o nome de alguém em nada que ele tenha dado a este universo. Deus se manifestou universalmente, Deus mostrou sua glória universalmente. No momento em que começamos a ser gratos apenas pelo fato de que Deus está em seu céu, nossas vidas começarão a mudar. Portanto, vamos parar de pensar em termos de eu e meu e começar a sermos gratos por todo o bem que Deus tem proporcionado neste universo. Grato que as colheitas estão no chão e que as entranhas da terra estão cheias de suas riquezas, regozijando-nos na universalidade do bem de Deus, regozijando-nos e sendo gratos pelas riquezas que estão sobre a face desta terra, regozijando-nos que todos que lhes abrem sua consciência os recebem, não porque Deus lhes mandem essas coisas, mas porque Deus envia-as para o mundo como sua presença manifesta. A presença de Deus aparece como comida, roupa, moradia e vestuário. Tudo que existe é a presença de Deus manifesta, e quando começamos a expressar gratidão pela presença de Deus aparecendo como bem neste mundo, nossas almas, nossas mentes e nossos corações estão cheios de amor. Quando nos personalizamos e acreditamos que por alguma razão Deus deu a uma pessoa e está se escondendo, de outra, desonramos a Deus, ou seja, um Deus ciumento, né? Ele ajuda um e não ajuda o outro. Ou ele quer todo bem para ele.
e não para nós, né? Então todo bem está guardado com ele. Então a gente sempre ouve, né? Se Deus fez alguma coisa mais linda que a mulher, está guardada com ele. Isso é questão da questão humana de Deus ser um Deus ciumento. Então Deus Deus ele esbanja a graça por todo o universo de eternidade a eternidade. O fato de nós estarmos pisando sobre a terra é graça de Deus. O fato de nós estarmos habitando um corpo para experienciarmos a evolução da consciência é graça de Deus. O fato de nós estarmos desempregados, procurando entender o porquê tantas coisas vêm acontecendo em nossa vida, tantas coisas que nos separam da felicidade, também é graça de Deus, porque estamos aqui para aprender, para evoluir e para crescer. Independentemente do momento que você esteja, é incerteza, período da incerteza de Heisenberg. A partícula está em uma velocidade e um momento, não dá para medir as duas coisas. Então, o que acontece? Você está num momento ruim de sua vida, você começa a perceber que o caminho que você está trilhando não é aquele, você vai procurar outra forma de você enxergar a vida e de você seguir o caminho, para você aprender a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que fique claro então que para a nossa meditação e nossa prática da presença, devemos acrescentar o importantíssimo ingrediente da gratidão. Enquanto andamos no parque, vamos ser gratos por toda a beleza que está em todos os lugares para alegrar o coração. Se olharmos para o céu quando as estrelas brilharem, sejamos gratos por elas estarem lá. Mas sejamos igualmente cuidadosos e não reivindicar as estrelas para nós. Ou seja, sair da visão egóica da vida para a visão espiritual. Colocar esse ego para acreditar que tudo é a graça de Deus. Tudo é a graça do Espírito onipresente que manifesta instantaneamente todas as coisas pelo seu colapso da função desta única onda. O que me preocupou nos meus primeiros anos foi que grande parte da abundância e do amor de Deus estavam em evidência, ainda que houvesse muita pobreza, pecado, doença entre os homens. Olha, vou ler de novo aqui para vocês entenderem, a gente vai fazer um comentário sobre isso aqui. Ó. O que me preocupou nos meus primeiros anos foi que grande parte da abundância e do amor de Deus estavam em evidência. Evidência onde? Na vida de Joel. Ainda que houvesse muita pobreza, pecado e doença entre os homens. Então ele viveu num tempo de recessão. E ele estava, a consciência dele não enxergava a recessão. Tá? Vamos ver aqui o que ele está nos dizendo ainda mais. Ó. E para mim, a questão mais importante era que isso era verdade e como isso poderia ser eliminado. A resposta me veio que somente através da nossa consciência e aceitação da graça de Deus, através de conscientemente viver na realização da presença de Deus, as coisas que não pertencem à nossa experiência podem ser eliminadas e substituídas por aquelas que são nossas por direito. Ou seja, quando nós deixamos as crenças humanas e nós deixamos de olhar para a matéria como poder e olhamos para esta onda, ou seja, a consciência se abre para o lado espiritual da vida, uma visão espiritual da vida, ou seja, do todo, e nós começamos a impersonalizar o erro humano, porque o erro humano, gente, ele é temporário e a consciência espiritual é atemporário. Então, o erro humano é temporal e a consciência humana é atemporal. Então, quando nós deixamos de colocar, idolatrar o tempo, o espaço e as coisas materiais, nós começamos a ganhar esse vislumbre da consciência espiritual e nós começamos a impersonalizar esses próprios erros. Por esta razão, os dois livros, Praticando a Presença e A Arte da Meditação, ou A Arte de Meditar, foram fornecidos como os estudos fundamentais em nosso trabalho. Então, dois livros fundamentais para o trabalho do Caminho Infinito, tá? Que é o Praticando a Presença. Nós temos uma playlist aqui abaixo, se vocês entrarem no canal, tem o estudo do Praticando a Presença. E a Arte da Meditação, tá? Então são dois livros de estudo. Talvez a gente faça uma playlist da Arte da Meditação também, tá?
que são os 2 livros de estudo para praticar a presença consciente de Deus. Então, esses 2 livros fornecidos foram fornecidos como estudos fundamentais em nosso trabalho, porque todo o nosso trabalho deve necessariamente ser fundamentado na capacidade de meditar conscientemente e praticar conscientemente a presença de Deus, o que nós já temos batendo na tecla aqui, né? Até chegarmos ao ponto de nunca irmos dormir à noite sem Deus em nosso pensamento, nem despertarmos na manhã sem Deus como o nosso primeiro pensamento. Nós saímos de nossa casa com Deus em nosso pensamento, nós vivemos constantemente com Deus em nosso pensamento. Tudo na vida que nós vamos fazer, gente, é passível de uma meditação curta de 30 segundos. Vamos pagar uma conta. Antes de sair de casa, Deus vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos e deixando-os retos. Pai, Ele está presente, está aqui, eu estou em Ti. Então, Ele fica abençoando as pessoas, Ele fica abençoando a todos que passam por este caminho, porque é uma única onda que existe. Então, Ele está na frente, Ele está atrás, Ele está do lado direito, Ele está do lado esquerdo, Ele está acima. Está em tudo. Então, a partir do momento que nós vamos praticando, nós vamos percebendo que todos os sons, manifestações que chegam aos nossos ouvidos são ondas eletromagnéticas, e assim dentro dessas ondas eletromagnéticas está a pureza, está a paz, a harmonia e o amor infinito deste Espírito onipresente, que está nos manifestando e nos sustentando aqui nesta vida. Como seres individuais, né? Este é o caminho, então, pelo qual as bênçãos de Deus alcançam o homem através de uma atividade de nossa própria consciência. Através do nosso conhecimento pleno da verdade e da oração sem cessar, essas bênçãos são todas subprodutos do único grande objetivo da percepção e realização consciente da presença de Deus. Mensagem de gabinete. Tudo que é visível, audível, palpável, olfativo, palatável e pensável é a expressão externa de algo do reino do real. Até mesmo as superstições, os mitos e as chamadas práticas pagãs. À medida que os visitantes do Ocidente vão para o Oriente e observam o extraordinário e grande número de templos, santuários, estátuas religiosas e grupos de oração, muitas vezes falam deles como o paganismo do Oriente. Quando voltam para casa e para as igrejas, em quase todos os cantos de todas as cidades, encontram um número ainda maior de grupos de oração, muitos vitrais, figuras religiosas e estátuas de Jesus em diferentes formas e posições, desde a oração até a crucificação, estátuas e pinturas de santos e sábios, e eu me pergunto quantos deles percebem que todos esses símbolos exteriores derivam da mesma fonte. Aqui é uma percepção que Akhenaton teve 3.300 anos atrás, quando ele cultuava Aton. Ele criou um templo onde as pessoas pudessem sentar ali e contemplar Aton em meditação. E ele foi assassinado por isso. Por quê? Porque naquela época já existiam as imagens, já existia o culto ao deus Amon, o culto ao deus Amon. Então, dentro deste aspecto, tanto foi, que a metade do povo de Amarna tinha vários traidores lá, como sempre, né, gente? Como sempre, isso aí é arquetípico da evolução espiritual, isso é arquetípico. Sempre no meio de nós, quando nós começarmos a intuir algum trabalho, sempre vai ter aquele traidor. No filme Matrix, a gente viu, nos 2 primeiros filmes, pessoas infiltradas dentro da espaçonave lá, tá? Da Nabucodonosor, 2 pessoas que estavam possuídas pelo Smith, 2 traidores. Então, é assim. Então, tudo na vida é assim. E nós, com a nossa percepção, nossa persistência, nosso amor a Deus, nós vamos trabalhando e trabalhando e trabalhando, mesmo com os obstáculos da vida, pois a gente precisa impersonalizar esses obstáculos, porque tudo vai da escolha individual de cada ser individualizado.
A pessoa, ela quer, ela vai. Se ela não quer, ela tem o livre-arbítrio para transitar em suas escolhas aqui. As estátuas e esculturas de líderes religiosos no Oriente são um reconhecimento daqueles cujas vidas revelaram a obtenção de alguma medida de consciência divina. As pinturas, os vitrais e as figuras das igrejas ocidentais são apenas um reconhecimento da medida obtida da luz espiritual do Salvador ocidental, seus discípulos e apóstolos e de outras luzes religiosas. Aqui também o Oriente e o Ocidente estão de acordo com razão, porque todo simbolismo religioso em rito ou cerimônia é a tentativa de usar tais meios para alcançar um elevado estado de consciência. Por trás de todas as formas de adoração, deve ser reconhecido que existe um princípio divino infinito e universal de lei, vida ao ser, e tal reconhecimento fica claro que o Senhor, ele é um. Para a pessoa perficaz não há, portanto, paganismo em nenhuma religião. Não há paganismo em nenhuma religião, e ninguém pode afirmar corretamente que existe uma religião certa ou errada. O paganismo existe na forma de adoração dos homens em suas diferentes crenças sobre religião. Porque, por exemplo, acreditar que o homem pode influenciar Deus por palavras, pensamentos ou ações é uma forma de paganismo, enquanto perceber Deus como onisciência, onipotência e onipresença é um verdadeiro culto religioso. Acreditar que Deus tem forma, emoções ou respostas finitas é uma forma de paganismo, enquanto entender Deus como a vida, lei, ser, substância e atividade de toda forma espiritual é a verdadeira adoração. Dizer a Deus, aconselhar, informar ou implorar a Deus é uma forma de paganismo, enquanto que amar, confiar em Deus e escutar sua voz é a adoração mais elevada. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós acreditamos que tudo vem de Deus, esse telefone é Deus, computador é Deus, essa taça com água é Deus. Obrigado, Pai. Masaru Emoto provou isso, que quando a gente direciona alguma palavra para a água, e eu intencionei aqui minha gratidão por ter tomado essa água límpida e amorosa que está dentro do meu organismo, purificando minhas células e meus órgãos. Quando a gente intenciona algum pensamento ruim que toma conta da nossa mente, nós estamos tomando uma água que está danificada, uma água que está com as suas moléculas completamente comprometidas. E essas moléculas vão reverberar nesta comunicação, nesta troca de informação com as moléculas do nosso corpo. E aí que são proliferadas essas questões de somatizações, doenças, infecções e tudo mais, né, meus irmãos? Então, isso é uma coisa bem sutil, que nós vamos estudar também no nosso grupo de estudo, que nosso grupo de estudo começa amanhã, no dia 11, e nós vamos estudar a mecânica quântica, nós vamos falar sobre o experimento de Masaru Emoto, vários outros experimentos, e estudarmos a fundo e pesquisarmos a fundo nessa questão dos elementos, da formação da matéria, para que seja entendido isso, porque isso é a base, é o tijolinho que constrói a base da realidade. Depois do tijolinho da realidade, aí vem a metafísica, e aí é onde entra os estudos espirituais, a iluminação espiritual, e entendendo isso, e a gente começa a ganhar uma autonomia de si mesmos. Mas isso, a gente precisa praticar isso na nossa vida diária. Eu vou continuar aqui a leitura. Ter uma experiência interior das formas externas de adoração, tais como as realizadas nos cultos da igreja ou na celebração de feriados religiosos, festas ou dias de jejum, é verdadeira adoração, e o verdadeiro adorador pode participar dos serviços na sinagoga hebraica, protestante ou igreja católica, templo muçulmano ou budista, com igual devoção, porque por trás dessa adoração, qualquer que seja sua forma, ele percebe e reconhece um aparecimento como muitos. Reconhece um aparecendo como muitos. Reconhece o um, vem do um, aparecendo como muitos. Quando a gente observa que todos aqueles santos que estão lá, São Jorge, São Mateus, São Bernardo, São João, Santa Maria,
todos tiveram a consciência da presença de Deus e eles manifestaram isso em suas vidas, se tornaram santos. Porque foi um estado de consciência que eles alcançaram, mas eles não saíram, a sua percepção foi do um. Então o um aparece como muitos santos. Nós tivemos aí por último aí Madre Teresa de Calcutá, temos o Gandhi, temos muito que alcançaram a consciência do um, da unidade, do sentir essa percepção consciente desse espírito que é Deus. Com igual dedicação, falei com grupos cristãos e grupos não cristãos no Oriente. Joel deu palestra, né, para esses grupos cristãos e grupo não cristãos no Oriente. E todos eles me escutaram com igual interesse e atenção. Por quê? Porque Joel não se deteve em falar para alfinetar um ou alfinetar outro. Joel apenas falou na unidade, ele estava presente na unidade, ou seja, na presença. E quando a pessoa está na presença, a pessoa ela indifere o conteúdo e esse conteúdo é levado para um avanço de consciência superior. Assim o caminho infinito dá testemunho do Espírito Divino no homem, a centelha divina, que é sem raça, sem religião, nacionalidade, credo ou filiação política, mas que é a única que anima o princípio, vida, alma e espírito de todos. Nesta unidade há um vínculo espiritual que nos une em sua graça. Então terminamos aqui o capítulo 1. Tá? Paramos na página 13. Vamos iniciar os estudos do capítulo 2 no nosso próximo vídeo. E agora eu quero fazer um breve comentário aqui, gente, sobre essa questão, tá? Questão política. Questão política, questão social, questão de todas as coisas. Cada ser humano, dentro da questão humana, tá? Tem um entendimento, tem sua opinião em relação a isso. Nós respeitamos, nós analisamos e nós ouvimos a todas as opiniões. Nós, como estudantes do caminho infinito, como estudantes espirituais, nós precisamos ter um discernimento para não deixarmos as nossas emoções humanas muitas vezes tomar conta de nossas opiniões e de não transformar aquelas opiniões em julgamentos contra nossos irmãos. Porque existe a esquerda e a direita política. Então, devemos sim perceber que todos são nossos irmãos, que todos têm a mesma centelha divina dentro de si. Devemos olhar com discernimento aquilo que está acontecendo. Nem para mal, nem para bem, e sim em busca da harmonia e harmonização de todos. Então, somente quando a gente chega nesse entendimento, tá, que a gente sai da emoção, daquela frequência de julgamento, de crítica, de adoração, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, a gente começa a amenizar, começamos a amenizar, baixar a nossa sensação de indignação, e começamos a amadurecer emocionalmente. Isso aí é um paradoxo, tá? Você baixa a sua sensação de indignação, amadurece o emocional. Tem um vídeo que o professor fala, né? Bota problema de um lado, bota problema do outro, bota um probleminha na frente e um probleminha atrás. Daqui a pouco você começa a gritar mamãe, 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 mamãe. Por quê? Porque você não tem para onde correr, você não tem para onde fugir. Somente existe um lugar para onde você correr, que é dentro de você mesmo. Entrar em conexão com a sua própria presença, o seu próprio espírito, a sua própria centelha divina, que é onipresente, onisciente e onipotente. Quando nós percebemos essa presença consciente dentro de nós, os problemas da nossa volta são dissolvidos ao mesmo tempo. Ah, Roberto, então tá dizendo então que os problemas vão ser dissolvidos se eu pensar em Deus e começar a ter essa comunhão interna com Deus? Sim, porque você vai impersonalizar o erro que você está percebendo emocionalmente. Você vai dar um salto de consciência. Os problemas eles vão permanecer, gente. Não há como os problemas sumirem nesta dimensão. Isso, primeira vez que eu falo sobre essa questão aqui, que fui intuído em falar. Os problemas aqui não vão sumir e cada dia que a gente vai saindo das frequências pesadas, vai indo para as frequências sutis, um ganho, uma expansão de consciência, mais problemas vai chegar até nós.
Por quê? Porque nós estamos acendendo lá, ó, um farol de luz no meio da escuridão. E nós vamos atrair, porque as pessoas precisam de luz, precisam de uma mensagem. Certo, meus irmãos? Então ficamos por aqui, tá? Abaixo deste vídeo, tá? Nós vamos compartilhar o nosso grupo de transição para o nosso estudo e pesquisas, tá? Então vocês vão clicar nesse link, vão entrar lá neste grupo, vai ter algum informativo, mas as aulas, né, já vão começar a partir de amanhã, dia 11, tá? Às 19 horas. Então quem quiser entrar neste grupo, tá? Tem uma taxinha de colaboração lá. Então vocês já vão ficar sendo informados no grupo, tá? O valor da taxa para vocês fazerem a sua inscrição e entrar nesse nosso grupo de pesquisa. Tá ok, gente? Muito obrigado a todos, a paz de Cristo e até o próximo vídeo.